Olá, meus amores, olá, minhas amoras. Começa aqui agora mais um vídeo de revisão, tá? Que vocês tanto pediram. E hoje eu vou fazer a revisão de sociologia, tá? Como que vai funcionar a revisão de sociologia? Eu já passei algumas pessoas, alguns pensadores, alguns filósofos, tá? Porque eles também são filósofos, que começaram a pensar sobre a sociedade, sobre os arranjos sociais. E essas pessoas que começaram a pensar, elas estavam alocadas em momentos extremamente importantes da história mundial. Então, o que eu decidi fazer? Isso daqui. Eu vou falar dos grandes nomes que eu já falei até agora. Então, a gente vai revisar 5 grandes pensadores, tá? Esses pensadores, como vocês já sabem, eles estavam no Renascimento, que foi um movimento artístico, cultural, econômico, político muito importante, tá? Logo depois do feudalismo, e no Iluminismo, tá? Então são 2 pensadores no Renascimento e 3 pensadores no Iluminismo. Por que eu fiz isso, gente? Porque eu acho que é uma forma mais fácil e vocês vão ter os principais pensadores e uma revisão do pensamento deles, tá? Que é o que vocês me pediram em sociologia, tá bom? Então a gente vai ver como o Renascimento e como o Iluminismo foi extremamente importante em transformações que ocorreram na sociedade, em transformações que passaram a ocorrer na política, na economia, tá? E como essas transformações em conjunto alteraram os comportamentos e as culturas das nações, tá? Então a gente percebe que esses 2 movimentos foram movimentos muito fortes e que alteraram profundamente os nossos comportamentos e os nossos hábitos de cultura. E se os comportamentos e as culturas foram alteradas, obviamente os indivíduos e os seus relacionamentos também são alterados, tá? Então esses 2 movimentos históricos, eles alteraram a sociedade profundamente, tá? E muitas dessas transformações a gente visualiza resquícios e consequências até hoje, tá? Por isso que eles são alguns pensadores que começam a falar sobre sociedade. Eles não são sociólogos, tá? A sociologia ainda não havia sido criada, a ciência sociológica ainda não havia sido criada, tá? A gente já sabe que ela é criada com Auguste Comte, tá? Porém, eles são extremamente importantes e eu gosto de passar eles para a gente ter um panorama geral. Tudo bem? Tranquilinho? Vamos começar então, porque eu quero que esse vídeo, esse sim, seja um tico mais curto do que o de história que ficou gigante, tá? Então vamos ver quem que a gente vai falar. No Renascimento, a gente vai falar do Maquiavel, tá? E do Thomas Hobbes. Tudo bem? Vamos para o Maquiavel, que eu vou explicar de uma maneira sucinta e rápida o que é Maquiavel para vocês. O Maquiavel, meus amores, é um renascentista italiano, tá? Ele é um grande político italiano. Ele tem uma carreira política de mais de 15 anos. Ele permaneceu ao lado de grandes líderes italianos, tá? E um dos líderes e uma das famílias que o Maquiavel seguiu foi a família Medici, tá? Os Médicis ou os Medici é uma família burguesa, tá? Que ganhou muito dinheiro com o Renascimento, ganhou muito dinheiro com o comércio, e é uma família que ela tem uma grande parcela de contribuição nas artes, na cultura, na escultura, na pintura, tá? Então a família Médici ou a família Medici, volta e meia a gente encontra os nomes quando a gente estuda história geral, porque eles têm uma gama de influência muito forte, tudo bem? Então, apesar dessa carreira política, o Maquiavel ele vai apoiar uma ideia que não era muito comum na época e que não era muito popular também. Que ideia é essa? A unificação dos reinos italianos. A gente sabe que a unificação da Itália, ela acontece muito tempo depois do Renascimento, e antes dessa unificação, a Itália era composta por vários reinos. Então esses reinos, eles eram, tá, controlados por reis, por monarcas, tudo bem? E para o Maquiavel, a divisão desse território em tantos reinos enfraquecia o território e enfraquecia os reinos,
porque eles eram pequenos, porque eles não tinham um exército muito grande. E mais importante do que tudo isso, eles não tinham uma participação política importante perante ao cenário, ao mundo inteiro. Então Maquiavel, ele vai escrever O Príncipe, que é a grande obra dele, exatamente como um manual para que algum líder consiga fazer a unificação da Itália, tá? A gente sabe que, infelizmente, Maquiavel não viveu para ver, tá? A unificação. A unificação também não seguiu os princípios do príncipe, tá? Mas o Maquiavel, ele foi muito criticado na época, tanto que o sobrenome dele se torna um adjetivo muito pejorativo, que é o maquiavélico, que é uma pessoa que arma, tá? Mas a gente sabe que o príncipe, para quem já leu, não tem nada disso. Ele é apenas um manual para essa unificação. E a gente sabe também que a ideia do Maquiavel, ela é mal vista por muitas pessoas, por quê? Porque ela fala desse realismo político. O que é o realismo político? É a dualidade, dois lados da moral. Então Maquiavel, ele fala que existem duas morais. Uma moral religiosa, tá? Daquele certo e errado muito religioso, muito grudadinho com as ideias da Igreja Católica, principalmente quando a gente fala de Itália, tá? E a moral política. O que é a moral política? Que é a que Maquiavel defende, tá? A moral política, para o Maquiavel, é a moral que o líder político deve ter. E essa moral não existe certo e errado, correto e incorreto, bem e mal. Nada disso. Existe apenas o que é bom para a nação, o que é ruim para a nação. Então, isso foi visto de uma maneira muito negativa. Por quê? Porque isso não segue os dogmas religiosos que essa população estava acostumada. Então, para o Maquiavel, não tem que existir, isso é bom ou isso é ruim, isso é pecado, isso não é pecado, não tem que existir nada disso. O líder político, o governante, ele tem que pensar apenas em uma coisa: isso é bom para a nação? Isso vai mantê-la forte? Isso vai fazer com que ela cresça? Se essas posses forem sim, o governante, o líder tem que fazer, independente se perante uma religião ou perante a sociedade isso é positivo ou isso é negativo. A nação tem que estar sempre no centro do pensamento do líder e no centro das ações do líder, tá? Por isso que ele fala que esse realismo tem que ser real, não pode ser camuflado de dogmas religiosos. Deu para entender agora por que ele foi tão mal visto na época, tá? E além disso, o Maquiavel fala mais um elemento, que o governante deve ter a virtude. O que é virtude? Virtude vem de virtude, que é a deusa da sorte. Então, o que é essa virtude? Virtude é um olhar sempre atento nas melhores possibilidades. Sabe aquela pessoa, gente? Todo mundo tem um amigo assim, que é muito ligeiro, que pegou uma possibilidade, transformou essa possibilidade e se deu bem. São pessoas que estão muito atentas, são pessoas que não desperdiçam as oportunidades. Para o Maquiavel, um bom governante, ou seja, um governante eficiente com a nação, é um governante que tem que estar sempre de olho aberto nas oportunidades. Então, se ele vê uma oportunidade de crescimento, se ele vê uma oportunidade de conquista de riqueza, se ele vê uma oportunidade de conquista de força para a nação, ele tem que aproveitar a oportunidade e não pensar se isso é bom ou se isso é ruim. Ele tem apenas que pensar: isso é correto para a nação ou isso é incorreto para a nação? Isso vai ajudar a nação ou isso não vai ajudar a nação? Tudo bem? Então a gente vê pelas ideias de Maquiavel o porquê que ele foi tão contestado, o porquê que ele foi tão criticado, porque ele rompe com um pensamento e com um olhar
muito voltado para a religião, para conceitos de pecado, para o bem e o mal religioso. Ele fala que um bom líder, um bom governante, ele abandona todas essas ideias e ele se concentra apenas na política, apenas no que é positivo para a nação e negativo para a nação. Tudo bem? Ficou claro? Se não ficou, comenta aqui ou me manda mensagem, tá? Aí a gente passa para o nosso próximo amigo, o Thomas Hobbes, tá? Que também é um renascentista, tá? Mas é um renascentista inglês. Thomas Hobbes é o nosso primeiro contratualista. Se é contratualista, significa que ele faz um contrato, tudo bem? Então, o que nesse contrato? O Hobbes fala que a sociedade, tá? Principalmente a sociedade inglesa, que é a sociedade que ele vive, tem como líder, tá? Um rei, uma monarquia. E o Hobbes, ele é contra a monarquia. Por que ele é contra a monarquia? Porque ele fala que o poder real, o poder do rei, da rainha, dos príncipes, é um poder político baseado em teoria teológica de Deus, de sagrado, e teorias divinas. Então, gente, nós sabemos que nessa época o poder do rei era também um poder religioso, tá? Então ele era escolhido por Deus, tá? Ele era o agraciado por Deus, tá? A geração dele era uma geração escolhida. E o Hobbes, ele olhava aquilo lá e ele falava, gente, não é assim que funciona. O líder político, ele não tem que ser uma pessoa abençoada. Ele tem que ser uma pessoa que consiga controlar a nação, que consiga fazer a economia avançar, que consiga fazer um jogo político efetivo, que consiga saciar a sociedade, não alguém abençoado. A gente precisa separar essa noção de religião e política. Olha aí, outro pensador falando a mesma coisa, da separação, tudo bem? Então, o que ele faz? Ele elabora um livro que chama O Leviatã, e nesse livro ele vai falar sobre o estado de natureza, sobre o contrato e como tem que funcionar esse contrato. Vou explicar. O que é estado de natureza? É o início de tudo. Tá? É quando começamos a fazer política e quando começamos a nos relacionar como indivíduos. Tudo bem? O que o Hobbes fala? Que todo mundo é igual, tá? Eu sou igual a Maria, que é igual ao Francisco, que é igual ao José, que é igual ao Joaquim, que é igual a Ana. Todos nós somos iguais. A partir do momento que todos nós somos iguais, tá? Nós vamos começar a competir sobre algumas coisas. Então agora eu preciso que vocês se transportem para, milhares de anos atrás, tá? Milhares, onde não existe política ainda, tá? Então vai lá pro tempo da pedra, tá? Da Era das Cavernas. Vamos lá. Então nós somos uma comunidade, uma pequena aldeia, tá? De 10 pessoas, tudo bem? Eu e mais 9 amiguinhos. Todos somos iguais, não somos? Somos. Vai chegar uma hora que a gente vai competir? Vai. Por quê? Porque eu, Marina, eu quero construir a minha casinha do lado do rio. Mas a Ana também quer construir a casinha do lado do rio, exatamente onde eu tô. Isso não é uma competição? É. O Joaquim e o José, eles querem construir a casinha embaixo do carvalho antigo. Isso não é uma competição? É. Então ele fala que lá no início, lá no estado de natureza, o homem é o lobo do homem. Ou seja, nós somos inimigos. Nós vamos bater de frente e com o tempo nós vamos nos destruir. Por quê? Lembra que eu e a Maria estavam brigando por causa da casa no lago? Quem que vence? Eu venço. Só que eu só venço matando a Maria.
Lembra do Joaquim e do José que estavam disputando o território embaixo do carvalho antigo? Quem que vence? O Joaquim, matando o José. Vai chegar o momento que a gente vai se aniquilar, que a gente vai reduzir tanto a população que vai ser prejudicial. Então, o que a gente faz? Elabora um contrato. A gente senta os 10 em círculo, em roda, e fala, galerinha, ó, a gente precisa ter algumas regras. A criação das regras sociais, a criação das regras coletivas e de relação é o contrato social. E como que vai funcionar esse contrato? Esse contrato vai estipular regras para que a gente não seja mais inimigo. Então, de quem que vai ser a propriedade, o território do lado do rio, de quem chegar primeiro? Essa é a regra. Se a Maria chegou primeiro, eu, Marina, tenho que falar, olha, da Maria, ela chegou primeiro. Isso são as regras sociais. Então, o que o Hobbes fala? Que o corpo político, a nossa relação política entre nós é artificial. Por que ela é artificial? Porque ela é criada por um contrato. Se não tiver contrato, não existe corpo político, porque a gente se mata, a gente se aniquila, porque nós somos inimigos de nós mesmos. Tudo bem? Sim, vai ter outros contratualistas que eu vou falar ainda hoje, tá? Esse é o Hobbes, deu para entender? O homem é o lobo do homem. Essa frase a gente consegue pensar todo o pensamento. Pensar todo o pensamento, ficou ótimo. Tudo bem? Agora a gente vai passar para o iluminismo, tá? Que eu errei aqui de novo. Eu esqueci de mudar os nomes, mas não tem problema. É o Rousseau, primeiro. Quem que é o Rousseau? Um iluminista francês, tá? Tanto que atua na Revolução Francesa, é um dos pensadores da Revolução Francesa. Ele também é contratualista, ou seja, ele também fala do estado de natureza. Só que no estado de natureza do Rousseau existe o bom selvagem. Quem que é o bom selvagem? É eu e a minha galera. Tudo bem? Então, como que funcionava essa minha galera, tá? Esse pequeno grupo, essa pequena equipe, tá? A gente vivia na mais tranquila paz, tá? Olha, quer ficar com a árvore? Fica, eu vou ficar com a outra árvore. Por isso que é um bom selvagem, porque éramos selvagens, porém éramos bons, tá? Aí o que acontece? Surgiu uma coisinha chamada propriedade privada. Quando surge o conceito de propriedade privada, o que é propriedade privada? Isso é meu. A tela é minha, só minha. Você não rela. Isso é propriedade privada, ok? Tudo bem? Quando alguém cria esse conceito de isso é meu, aquela árvore que a gente dividia, aquele lago que a gente dividia, começa a passar a ter um dono. E através dessa criação de propriedade privada, começam os conflitos. Então, o que o Rousseau fala? Que o homem é bom, mas quando colocado dentro de uma sociedade, ele é corrompido. Por quê? Quando ele está sozinho, tá? Ou quando ele não está tendo relações sociais, não tem propriedade, não tem nada, então ele é bom. Ele vive a vida dele e assim segue. Porém, quando ele é inserido dentro de uma sociedade e essa sociedade começa a dividir as coisas, ok? Ele é corrompido. Então, para evitar que essa sociedade não sobreviva, eles fazem novamente um contrato. Tudo bem? O que esse contrato tem que assegurar? Paz, ou seja, não podemos brigar, regras de paz. Segurança, ok? Então, tem que ser seguro. Então, se eu tô assinando um contrato, alguém tem que me proteger. Se alguém me protege, eu prometo não brigar, tá?
E justiça, tem que ter alguns órgãos ou tem que ter algumas pessoas que vão julgar. Tudo bem? Sim. Aí a gente chega, tá? Então, o Rousseau é o segundo contratualista. Tudo bem? Aí a gente vai para o próximo, que é o John Locke, tá? Que também é um iluminista francês, que também é um contratualista. O que o John Locke fala? Que existe um estado de natureza também, tá? E que esse contrato que vai ser criado, ele tem como objetivo resolver os conflitos que existem antes do contrato e proteger a sociedade, tá? Então, o John Locke fala que através do contrato social, a sociedade ela vai conseguir se organizar, tá? E com essa organização, exige a necessidade de um Estado controlando essa sociedade. Porém, John Locke fala que o Estado tem que ser mínimo, ou seja, um Estado pequeno. Por quê? Porque a sociedade ela já consegue sozinha se resolver, porque o contrato permite a resolução dos conflitos e a proteção. Então, o Estado, a administração, tem que ser uma administração extremamente pequena, porque não tem a demanda de criar uma administração gigantesca. Tudo bem? Sim, tá? Aí a gente finaliza os contratualistas pelo momento, e a gente chega no nosso último pensador, que é o famoso Adam Smith, tá? Que volta e meia as ideias dele aparecem, às vezes muito tortas, tá? Mas vou explicar o Adam Smith. O Adam Smith, meus amores, ele é... Tá errado isso daqui. Ele não é francês, ele é um iluminista inglês, tá? Ele nasce na Escócia. Eu vou consertar o slide antes de mandar para vocês. Ai, cabeça de tia Marina, tá? E ele é pai do liberalismo econômico, só economia, tá? Existem outras formas de liberalismo, a ideia dele foi levada para outras partes da sociedade, tá? Então tem o liberalismo social, tá? Mas ele é só da economia. E ele cria a economia moderna, tá? Então ele cria uma teoria que a gente utiliza até hoje e que vocês vão ver que é o que está acontecendo hoje, tá? Então, quando ele cria o liberalismo, ele fala que as relações, as trocas econômicas eram feitas com base na barganha e no interesse próprio. Então, vamos ao exemplo. É mais fácil com exemplos, Adam Smith. Eu, Marina, produzo brusinhas, tá? Manualmente, tá, gente? Lá atrás, tá? Produzo blusinhas. Então, todo dia eu consigo costurar 3 blusas, tá? Aí eu vou e bato na casa da Glória. A Glória costura calças. Eu não costuro calça, eu costuro blusinha. Aí eu falo: oi, Glória, tudo bom? Bom dia. Eu vim trocar uma blusinha. Que tal? Eu te dou uma blusinha e você me dá uma calça. Ah, não, Marina, minha calça ela demora mais para ser produzida que a sua blusa. Eu quero 2 blusas em troca de uma calça. E eu: não, Glória, não dá, linda. Não dá. O meu tecido é muito bom. Olha isso, é florido. Não. Ó, uma calça e uma blusinha. Se você quiser, eu te dou uma faixa de cabelo com tecido para você combinar. Ah, tá bom, tá bom. A gente fez uma barganha, ok? Sabe aquela pessoa que barganha, aquela pessoa que vai chorando o preço, tá? E essa barganha, essa troca econômica só aconteceu motivado pelo interesse. Eu tinha interesse de trocar uma blusa que eu produzo por uma calça. A Glória tinha interesse de trocar a calça que ela produz por uma blusa. Então, através do interesse, nós vamos construindo a barganha. Até aí estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, até que surge uma coisinha chamada Revolução Industrial. E essa relação de barganha e interesse próprio
deu uma mudada. Por quê? Surgiu algumas coisas chamadas moeda, tutu, dinheiro, verdinha para os mais íntimos e fábrica. Então a Marina, que produzia blusinha, ela não vai conseguir competir com a Hering, porque podia me patrocinar, inclusive, tá? Que produz 30 blusinhas por hora. Ok? Então essa relação basicamente acaba. E a gente passa a ter um novo tipo de relação. Uma relação onde eu continuo barganhando, ok? Mas essa barganha não é mais feita com base na troca, é feita com base na moeda, ok? E com a fábrica, eu crio algo que até o momento eu não tinha, que é a especialização. Eu me torno especialista em algo e não mais no produto. Então, antes, Marina, eu construía a blusa inteira. Agora, Marina, que sou funcionária, operária da fábrica, eu só costuro o... Ai, gente, eu não sei o nome disso daqui. Babado. Eu só costuro babado. Então, eu só coloco babado. A Rose, que é a minha colega do lado, ela corta o tecido. A Rita, que é a outra colega, ela costura. E com isso, a gente se torna especialista, ok? Porque eu vou fazer uma função. Eu não faço mais a função inteira. Tudo bem? Com isso, a gente vê a criação de um mercado livre. Porque essas trocas agora acontecem, elas continuam acontecendo, elas só são feitas agora por moeda, tá? E conforme mais trocas, conforme mais dinheiro rolando, mais produção, tá? Mais riqueza para a nação. Então, o Adam Smith, ele sempre fala que a economia tem que continuar girando, gira, 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 gira. Como que eu faço isso? Produzindo. Quanto mais eu produzo, mais eu compro. Quando mais eu compro, mais eu ganho dinheiro. Aí eu produzo mais, aí eu compro mais, aí eu ganho mais dinheiro. Ó a economia girando, tá? E o que acontece? Quando tudo isso acontece, quando esse mercado é livre, ou seja, ele funciona sem ninguém botando a mão nele, tá? Vou falar quem que bota a mão depois. Eu tenho uma sociedade justa. Gente, um detalhe. As desigualdades sociais que nós vemos hoje não era algo que o Adam Smith aborda. Para o Adam Smith, uma sociedade justa é uma sociedade onde todo mundo pode comprar e todo mundo tem trabalho, tá? Tudo bem, não podemos esquecer isso, tá? Muita gente que segue o liberalismo esquece isso, tá? Que tem esse empecilho para esse liberalismo acontecer. Mas vamos voltar. Então, quando esse mercado tá rodando bonitinho, tô produzindo, vendendo, ganhando dinheiro, produzindo, tá? A sociedade justa, que a sociedade continua participando dessa economia, a gente tem a mão invisível do mercado. Por que mão invisível? Porque ninguém vê quem tá mexendo. O mercado, ele mexe sozinho, ele se organiza sozinho. Então, eu não preciso de um Estado, de líderes políticos metendo a mão na economia, porque a economia funciona sozinha. Então, o liberalismo, ele é o quê? A não intervenção do Estado na economia. Não tem por que o Estado e os seus líderes, os seus governantes, influenciarem na economia. Essa é a ideia, a teoria de Adam Smith. Nós sabemos que a realidade do bonitinho aqui é uma realidade totalmente oposta da nossa, tá? Então, por isso que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em transformar essa teoria direto para nós. Ela tem que sofrer algumas modificações. Tudo bem? Ficou claro? Deu para entender? Se não ficou, manda mensagem aqui, tá? Ou me manda mensagem no WhatsApp, sem problema nenhum, tá?
mas não fica com dúvida. Espero que tenha entendido, espero que essa revisão tenha sido útil, tá? Juntei 3 aulas em uma, hein, galera? Assistam, comentem, curtam e se inscrevam no canal, tá bom? Um beijo, até a próxima, meus amores!